Essa é a resolução da prova de estatística e essa daqui é a primeira questão. Durante o período de 2006 até o primeiro trimestre de 2010, a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo investigou e elaborou diversos relatórios sobre acidentes de trânsito fatais com morte ocorrida no local. A tabela abaixo mostra como esses acidentes estão distribuídos pelos dias da semana. Então, eu tenho aqui que nas segundas aconteceram 83 acidentes, terça 68, quarta 89, quinta 94 e assim por diante, né? A primeira questão da prova era para calcular a média diária dos acidentes. Então, para eu fazer o cálculo da média, eu vou fazer a somatória de acidentes, né? Essa somatória 83 mais 68 mais 89 mais 94 e assim por diante, somar todos esses valores aqui e vou dividir pelos dias da semana. Então, eu vou ter 693 dividido por 7, porque são 7 dias da semana, né? Isso aqui dá uma média de 99 acidentes por dia, tá bom? Essa era a resposta da primeira questão. A segunda questão, eu tenho essa mesma tabela aqui, e pede-se para obter o dia da semana que corresponde à mediana, né? Em outras palavras, qual é o dia da semana que divide a semana em duas partes, né? De forma que metade dos acidentes tenham ocorrido até esse dia e a outra metade no restante da semana, né? Então, para eu fazer esse cálculo, eu posso imaginar transcrever esses dados desse gráfico aqui para essa tabela aqui, ó, são os mesmos valores, né? Então, eu tenho aqui um total de 693 acidentes. Você vai descobrir isso e somar todos esses acidentes aqui, né? Para eu calcular a posição da mediana, como 693 é um número ímpar, eu vou somar com 1 e vou dividir por 2. Então, a posição que eu tenho que encontrar é a posição 347, né? Se eu fizer ao lado dessa tabela aqui, uma coluna com a frequência acumulada, veja como é simples encontrar esse valor 347 aqui, olha. Na segunda-feira eu tenho 83 acidentes. Se eu contar os acidentes acumulados, ou seja, da frequência acumulada de segunda e terça-feira, então eu tenho 151 acidentes, que nada mais é do que 83 mais 68. Os acidentes acumulados até a quarta-feira são 240, porque são 83 da segunda, mais 68 da terça, mais 89 da quarta, né? Na quinta, o acumulado 334. Veja que nós não chegamos ainda na posição 347 que a gente quer. Agora dá uma olhada na sexta, olha. Se eu pegar o 334 acumulados da quinta e somar os 116 da sexta-feira, eu já vou ter 450 acidentes. Você percebe que a posição da posição 335 até a posição 450 são acidentes que aconteceram na sexta-feira. Então, é aqui que está a mediana, né? É aqui que está a mediana. Então, sexta-feira é o dia da semana que corresponde à mediana, nesses casos, né? Eu posso afirmar que metade dos acidentes aconteceram de segunda até sexta-feira e a outra metade de sexta até o domingo. A terceira questão, ela perguntava qual é a porcentagem de acidentes ocorridos durante o final de semana, em relação ao total. Bom, durante os finais de semana, eu tenho 146 acidentes do sábado, mais 97 acidentes no domingo. Então, isso aqui vai dar 243 acidentes no final de semana. Em 693 acidentes durante todo o período, né? Então, a pergunta que você deve se fazer é o seguinte: 243 representa quantos por cento de 693? É só fazer um dividido pelo outro aqui. Tá bem? Isso aqui vai dar aproximadamente 0,35. Né? Em outras palavras, 35% dos acidentes acontecem nos finais de semana. Nessa próxima questão, eu tenho esse enunciado aqui. Ó. Sabe que em uma linha de produção a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa é de 10%. E o problema pede para calcular qual é a probabilidade de encontrar exatamente 3 peças defeituosas dentro de um lote de 8 peças, né? Bom, eu tenho essa fórmula aqui, que é a fórmula do cálculo de probabilidade, nessas situações aqui, né? Em que o K é a quantidade de peças, né? A quantidade de eventos, são 8 peças, e N é a probabilidade, é a quantidade
de sucesso aqui. Sucesso, nesse caso, é encontrar 3 peças defeituosas, né? Isso aqui multiplicado pela probabilidade elevado a n, né, vezes a probabilidade de sucesso elevado a n, multiplicado pela probabilidade de insucesso elevado a k menos n. Tá bem? Vamos traduzir isso aqui de uma outra forma. Olha, esse k aqui vai ser a quantidade de eventos. São 8 peças que tem no lote, então são 8 eventos. O 3, o n, vai ser 3, porque são as possibilidades de sucesso, né? Eu estou procurando encontrar 3 peças em 8. 3 peças em 8. Né? O P aqui é a probabilidade de sucesso. Isso é dado no problema. Olha, ele fala que a probabilidade de encontrar uma peça defeituosa é de 10%. Então é 0,1. 0,1 é 10%. Né? Elevado a 3, que é o N aqui. Né? Multiplicado pela possibilidade de insucesso. Bom, se você tem a chance de pegar, achar 10% de peças defeituosas, você tem 90% de chance de não achar peça defeituosa. Então, 0,9 ou 90% é a possibilidade de insucesso, elevado a K menos N. O K é 8, como eu já disse, e o N é 3. Então, K menos N vai ser elevado a 5. Tá bom? Isso aqui, ó, que está dentro desse parênteses, não é 8 dividido por 3. É essa fórmula de combinação aqui. Então, vai ser 8 fatorial dividido por 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial, multiplicado por 0,1 elevado a terceira, vezes 0,9 elevado a quinta. Aqui eu só repeti, né? Tá? Resolvendo essa parte aqui, ó, da combinação, você tem que 8 fatorial é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Eu poderia continuar aqui, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, mas eu parei no 5 porque eu quero simplificar esse 5 fatorial com o 5 fatorial daqui de baixo. Foi por isso que eu parei no 5. E o resto eu mantive aqui. Outra coisa que você pode verificar é que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então, onde estava 3 fatorial aqui, eu escrevi 6. Tá? Por que eu fiz isso? Porque eu quero simplificar esse 6 daqui do denominador do numerador da parte de cima com esse 6 daqui do denominador da parte de baixo. Então, eu vou simplificar esse com esse. E o 5 fatorial com o 5 fatorial. Você percebe, então, que aqui ó, só vai ficar 8 vezes 7, né, vezes o restante. Bom, 8 vezes 7 é 56. Eu escrevi aqui 56. 0,1 elevado à terceira é 0,1 vezes, ele mesmo 3 vezes. Se você fizer isso na calculadora, dá isso aqui, ó, 0,001. E 0,9 elevado à quinta é 0,9 vezes ele mesmo 5 vezes. Se você fizer a conta, vai dar esse valor aqui, ó, 0,590. Tá? Por fim, se você multiplicar 56 por isso, você vai ter esse valor aqui, 0,033. Que nada mais é do que 3,3%. Essa é a resposta, então. Na próxima questão, você tinha a nota de 50 alunos, distribuído de acordo com essa tabela aqui, e pedia-se para calcular o desvio médio simples. Bom, antes de mais nada, o desvio médio simples é um desvio que se calcula em relação à média. Então, você tem que calcular a média. Né? Eu tenho que calcular a nota média dos alunos, tá bem? Para fazer isso, eu vou criar uma coluna XI, né? Veja, por que eu criei essa coluna aqui? Eu sei que 2 alunos tiraram notas entre 0 e 2, mas eu não sei exatamente a nota que esses 2 alunos tiraram, não dá para saber. Então, eu vou supor que essas notas, que esses 2 alunos tiraram nota 1. Né? Eu peguei a média entre 0 e 2 aqui, esse aqui é o XI, é o representante desse intervalo aqui. A mesma coisa aqui, olha, eu sei que 12 alunos tiraram notas entre 2 e 4, mas eu não tenho como saber, pelo enunciado, por essa tabela, quais foram exatamente as notas que esses 12 alunos tiraram. Então, eu vou supor que todos esses 12 alunos tiraram nota 3, que é a média entre 2 e 4, tá bem? Então, perceba, dessa forma eu criei essa coluna XI aqui, que nada mais é do que a coluna com um representante de cada intervalo de classe aqui. Tá bom? Criei uma outra coluna em que eu multiplico a quantidade de alunos pela média. Então, 2 alunos tiraram nota 1. Então, 2 vezes 1 dá 2.
12 alunos tiraram nota 3, eu estou supondo isso. Né? Então, isso aqui dá 36. 19 alunos tiraram nota 5, dá 95, e por aí vai. Tá bem? Se eu somar essa coluna aqui, eu vou ter um total de 260 pontos, né, que é a quantidade de pontos multiplicado pela quantidade de alunos. E se eu somar aqui, eu tenho 50 alunos. Então, a média nada mais é do que a somatória dessa coluna XI, FI, dividido pela quantidade de alunos, pela coluna com a somatória das frequências aqui, somatória de FI. Tá bem? Então, eu faço assim, ó, 260 dividido por 50 vai dar 5,2. Essa é a média. Agora, eu tenho que comparar essa média com a nota que os alunos tiraram, né? Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, eu estou supondo que esses dois alunos aqui tiraram nota 1. Então, eu vou fazer 1 menos 5,2. Vou fazer essa conta aqui, 1 menos 5,2. Tá bem? Eu vou encontrar um valor aqui, um desvio em relação à média. Eu vou multiplicar esse desvio por 2, porque foram 2 alunos que tiraram nota 1. Tá bem? Se eu fizer essa conta aqui, vai dar um valor negativo, né? Mas aí eu ignoro, porque eu tenho que considerar um módulo aqui. Você não vai medir, não tem como uma distância em relação a um ponto ser negativo. Então, embora 1 menos 52 dê um valor negativo, você vai considerar ele positivo. Multiplicado por 2 vai dar 8,4. Tá bem? Aqui é a mesma coisa, na linha de baixo aqui, olha. Eu estou supondo que esses 12 alunos tiraram nota 3. Qual que é a distância do 3 até a média? Bom, vai ser 3 menos 5,2. Só que, então, esse aqui é o desvio em relação à média. Só que 12 alunos tiraram nota 3. Então, eu tenho que multiplicar esse desvio aqui por 12. Na próxima linha, eu tenho aqui 5, né? A nota 5. Qual a distância? Qual o desvio do 5 em relação à média? Eu vou fazer 5 menos 5,2. Né? E eu vou encontrar um valor aqui, que vai ser de 0,2 negativo. Né? Eu vou multiplicar esse valor por 19, porque foram 19 alunos que tiraram nota 5. E vou ignorar o sinal de menos, então vai dar 3,8. Tá bem? Então foi assim que eu fiz. Que eu encontrei todos os valores aqui, ó, todos esses valores aqui. Tá bom? A somatória de todos esses desvios aqui dá 77,2. Né? E o que é o DMS? Nada mais é do que a média desses desvios. Bom, se em 50 alunos eu tenho 77,2, qual que é a média desses desvios? Vai ser 77,2 dividido por 50, que dá 1,54. Esse é o desvio médio simples. Tá bom? Na próxima questão, eu tinha aqui, olha, eu já sei a média, já calculei. Eu vou calcular a variância e o desvio padrão. Então, para o cálculo da variância, eu vou usar o mesmo raciocínio que eu fiz para fazer o cálculo do desvio médio simples. A diferença é que ao fazer o cálculo da distância da média em relação à nota do aluno, eu vou elevar ao quadrado e depois vou multiplicar pela frequência. Tá bem? Então, vamos lá. Eu sei que a média é 5,2 e sei que esses dois alunos aqui tiraram nota 1. Então, eu vou pegar quanto que a nota 1 está distante da média. Para eu saber isso, eu vou pegar 1 menos 5,2. Eu vou encontrar um valor aqui. Aí eu tenho que levar esse valor ao quadrado, né? Então eu tenho um desvio aqui em relação à média elevado ao quadrado. E multiplicar por 2. Por quê? Porque são 2 alunos que apresentaram esse desvio. Tá bem? Se você fizer a conta, você vai ver que dá 35,28. Na próxima linha, 12 alunos tiraram nota 3. 3, qual que é o desvio de 3 em relação à média? Vai ser 3 menos 5,2. Eu levo esse desvio aqui, essa conta aqui ao quadrado, e multiplico por 12, porque esse desvio aconteceu 12 vezes, já que foram 12 alunos que tiraram nota 3. A mesma coisa eu faço com 5, com 7, com 9, que nem você observa aqui. Né? Somando todos esses desvios aqui, eu vou ter um 9,4. Né? A variância nada mais é do que a somatória do quadrado dos desvios multiplicado pela frequência, ou seja, esse valor aqui, 1,94, né? Dividido pela quantidade, pela somatória do FI aqui, a quantidade de alunos no nosso caso aqui. Né? Se você pegar 1,94 dividido por 50, você tem 3,88. Então, a variância é 3,88.
O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se eu já sei que a variância é 3,88, se eu tirar a raiz quadrada disso, eu vou ter 1,97. Então, esse aqui é o desvio padrão. Tá? E a última questão, perguntava-se qual deve ser a nota de corte se a escola pretende premiar os 20% dos alunos que obtiveram as melhores notas. Eu comentei no dia da prova, não tem sentido você calcular o P20 aqui, porque o P20 vai te dar os alunos que obtiveram as piores notas, as notas mais baixas. Né? Se eu quero computar, ver a nota de corte dos alunos dos 20% dos alunos que tiraram as notas mais altas, as melhores notas, eu tenho que computar os 20% lá no topo da tabela. Então eu tenho que calcular o P80, na verdade, calcular o percentil 80, não o percentil 20, tá bem? A primeira coisa que eu faço para calcular o P80, eu tenho que achar a localização dele, né, a posição em que ele se encontra. Né? Eu sei que tem 5 classes aqui. Uma das classes vai de 0 a 2, outra classe os alunos que tiraram entre nota 2 e 4, na outra classe os alunos que tiraram nota entre 4 e 6 e assim por diante. Né? E o P80, em qual dessas classes ele está? Né? Para eu saber isso, eu vou multiplicar 50 alunos vezes 80%. 80% é 80 dividido por 100, ou 0,8, dá na mesma. Né? Então, se eu fizer essa conta aqui, ó, dá 40. Então, eu tenho que procurar a posição 40. Perceba, ó, que se eu analisar a frequência acumulada aqui, eu tenho que 2 alunos tiraram nota entre 0 e 2. E depois, 12 alunos tiraram nota entre 2 e 4. Então, eu tenho um acumulado de 14 aqui. Né? Até o 14º aluno tirou nota 4 aqui. E depois, eu tenho uma sequência de 19 alunos que tiraram nota entre 4 e 6. Então, o acumulado dá 33. Tá? Não se esquece que eu estou procurando a posição 40. E depois, eu tenho uma sequência de 13 alunos que tiraram notas entre 6 e 8. E aí, eu vou chegar no acumulado 46. Então, você percebeu que a posição 40 é uma nota entre 6 e 8, tá, nesse intervalo aqui. Aí eu tenho aquela fórmula do percentil, né, em que eu tenho aqui o limite inferior mais a quantidade de elementos multiplicado pelo percentil dividido por 100 menos a frequência acumulada anterior vezes a amplitude de classe dividido pela frequência simples. Traduzindo isso em números, dá uma olhada aqui, ó. 6 é o limite inferior dessa classe aqui, tá vendo? 80 é o percentil que você está calculando aqui. 50 é a quantidade de elementos, esse N aqui, né? Dividido por 100 menos a frequência acumulada da classe anterior. Tá vendo aqui, olha, o 33, que é a frequência acumulada, não dessa classe aqui, da classe anterior, multiplicado por 2, o 2 é a amplitude de classe. Você percebeu que as notas vão de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, que pula de 2 em 2? Então, o 2 é a amplitude. E o 13 é a frequência simples dessa classe aqui, olha, 13 alunos. Tá bem? Fazendo essas contas aqui, ó, isso aqui, 80 vezes 50 dividido por 100 dá 40. Menos 33 vai dar 7 menos 40 menos 33 vai dar 7, vezes 2, 14, dividido por 13. Dá 1,8 aproximadamente. Mais 6, 7,08. Né? Então, essa aqui é a nota de corte. 80% dos alunos tiraram nota 7,08 ou menor. E 20% dos alunos tiraram nota 7,08 ou maior. Então, essa é a nota de corte. Todos os alunos que tiraram nota 7,08 ou mais são os que devem ser premiados. Tá bem? É isso.